A verdade de cada um. Olha, eu senti que a minha vida ia mudar exatamente quando eu comecei o meu terceiro colegial. Incentivados por um professor, um grupo da minha sala resolveu apresentar uma peça de teatro. Fazia parte de um trabalho escolar. O nome da peça, Joãozinho Anda Pra Trás. Eu acabei sendo escolhida para fazer a personagem, a Rainha das Sete Lagoas. A peça, Joãozinho Anda Pra Trás, era muito interessante. Era mais ou menos assim, resumindo para vocês entenderem. No reino de Joãozinho, ele adoece e Joãozinho se esquecia de como andar para frente. E ele só começa a andar para trás. O conselheiro do rei, para não envergonhá-lo, estabelece então uma lei, onde todos no reino também deveriam andar para trás. E assim acontece, só que tinha um que era o do contra, o sapateiro rebelde. Esse sapateiro, ele se recusa a andar para trás. E assim se desenrola toda a história da peça. Nossa, eu amei fazer aquilo, meu Deus, eu amei. E a verdade foi que eu me encontrei no palco daquele teatro amador. E sinceramente, eu acabei fazendo o maior sucesso. Mas um sucesso grande mesmo na minha cidade, na minha região. Nós nos apresentávamos para os alunos de toda a rede estadual, municipal, e depois fomos aos pequenos teatros dos distritos ao redor. De repente, a peça de teatro amadora me deu algo que eu nunca havia tido na vida. Me deu destaque. Nossa, você não faz ideia do quanto isso foi transformador para mim. Sim, as pessoas diziam que eu era destaque da peça. Ao receber o aplauso, a admiração da plateia, isso era algo que me dava grande prazer, até porque eu jamais havia tido isso na minha vida. Pelo menos até aquela data, não. Eu era simplesmente Maria. Eu era só a Maria. Ninguém me notava. Eu vinha de uma família muito simples e uma família bastante sofrida. Pra você ter uma ideia, eu perdi o meu pai, eu só tinha 12 anos de idade. Desde muito cedo eu tive que aprender a lutar pela vida. O trabalho que encontrei foi como empregada doméstica. E eu acabei me tornando uma excelente empregada, uma vez que eu sabia fazer de tudo. Tudo aprendi desde muito cedo na minha própria casa. A cuidar das crianças foi a primeira coisa que eu aprendi. Afinal, eu tomava conta dos meus irmãos menores e eles eram 3. Imagina a experiência que eu ganhei cuidando de crianças sem ser mãe. Cuidando de 3 irmãos menores. Depois, eu sabia limpar muito bem uma casa. Sabia lavar, passar roupa, aprendi a cozinhar. E eu fui ficando boa nisso, viu? Eu fui ficando craque em tudo que se pode fazer numa casa. Então, não foi muito difícil, não, aliás, nada difícil, para eu começar a trabalhar como empregada doméstica. Mas todo mundo que está me ouvindo haverá de concordar comigo. Não se consegue destaque na vida sendo uma empregada doméstica? Ou se consegue? O que você acha? Se consegue destaque na vida sendo uma empregada doméstica? E depois havia outra coisa. Eu não era bonita. Não. Eu sei que eu não devo falar assim, mas eu não era bonita. Eu cheguei a ouvir comentário de outras meninas que eu era feia. E depois aconteceu aquilo comigo um dia. Aquilo que me magoou profundamente. Foi assim, eu gostava de um menino e uma amiga levou um recado meu para esse menino. Ela levou um recadinho meu para ele. Sabe a Maria? Então, a Maria, ela falou, sabe aqueles recados que menina manda para menino através de uma outra menina. Então,
sabe, a Maria, ela falou, no fim era o seguinte: a Maria, ela tá afim de você. E nesse dia, esse menino me causou uma grande dor. Eu notei, eu percebi, porque eu fiquei à espreita distância. Eu notei quando ele respondeu para ela: mas a Maria? Ah, não. A Maria? Ah, a Maria não. Se fosse você, a Maria não. Se fosse você. Aí a menina perguntou assim: mas o que tem? Por que não a Maria? Ah, a Maria não. Se fosse você, a Maria é feia. Vocês não podem imaginar a dor que aquilo me causou. A Maria é feia. A minha amiga ainda ficou sem graça, tentou corrigir o rapaz. Ele não podia falar assim, mas a verdade era que o estrago havia sido feito, e um grande estrago, porque eu fiquei profundamente magoada. Ela ainda tentou corrigir o rapaz, que ele não podia falar assim, mas a verdade é que tudo já tinha se atrapalhado. Eu tinha escutado, e eu confesso que aquilo doeu profundamente em mim e me tirou a autoestima, se é que eu tinha. Eu perdi totalmente a confiança em mim a partir desse dia. Eu passei a me esconder, eu tinha medo de me expor. Quando eu tinha que aparecer um pouco mais, eu tinha medo de quebrar a cara de novo. Então eu passei a sofrer uma barbaridade, sofria muito. Foi assim na minha vida, foi assim. E as coisas foram acontecendo. Eu não me sentia com autoestima, eu me sentia, pelo contrário, extremamente desvalorizada. Até que pintou a oportunidade da peça de teatro, aonde, no reino de Joãozinho anda pra trás, eu ia viver a Rainha das Sete Lagoas. Meu Deus, eu recebi aplauso. Eu recebi aplauso. Tinha gente, eu não acreditava. Tinha gente até que queria tirar fotografia comigo. Eu acho que uma pessoa menos avisada um dia falou: me dá um autógrafo. A Maria, que tinha perdido o pai aos 12 anos, que cuidava dos 3 irmãos. A Maria, empregada doméstica. A Maria, considerada por muitos a feia do pedaço. Eu ganhei destaque como atriz amadora, vivendo a Rainha das Sete Lagoas. Aquilo era extremamente transformador na minha vida e foi me enchendo de fé, de esperança, de alegria. Aquilo foi, transformando a minha vida. E olha, a transformação foi tão grande que eu passei a ter uma autoestima muito melhor, mas muito melhor mesmo. Então entendam, a menina pobre que havia perdido o pai muito cedo, que aprendeu desde cedo o serviço de casa para ajudar a família, que começou a trabalhar como doméstica, que na opinião dos outros era considerada feia, que se sentia feia. Quando surge a peça, eu me destaco como atriz. Eu queria aquilo para mim. Eu não podia mais abrir mão daquilo. As pessoas diziam que eu atuei muito bem. Teve gente até que falou: olha, você vai acabar na televisão. Sabe aquela coisa do interior? Você vai parar na televisão, menino, você leva jeito. Aquele sucesso no teatro amador me fez tão bem, que lembram aquele menino que me chamou de feia? Aquele que a minha amiga levou o recado para ele? Agora, diante do meu sucesso na peça, ele já admitia até namorar comigo. Ou seja, até a feiura, aprenda isso nessa carta, na minha história, até a feiura tem o seu limite. Quando a pessoa ganha destaque na vida, por qualquer coisa que ela faça, a feiura se equilibra. E em alguns casos, a feiura até desaparece. Só que havia um problema. Aquela peça foi única, só teve aquela. Terminado o meu colegial, acabou a peça e dificilmente haveria uma outra por lá. E eu fiquei desesperada, porque a fama foi muito fugaz. A fama veio, mas do jeito que ela veio, ela foi passageira demais. Daí a pouco eu voltei a ser a Maria de sempre, simplesmente
aquela Maria que trabalhava como empregada doméstica e o ser feia voltou a imperar. Não, eu não quero mais isso para mim. Eu quero ser atriz. Eu gostei da fama, mas eu havia então decidido. Eu não queria mais ser simplesmente Maria. E resoluta, eu parti para o tudo ou nada. O que a gente faz nessa hora? Morando a 420 quilômetros da maior capital da América Latina, São Paulo. Hein? O que a gente faz? Isso! A gente vai para a capital. A gente vai para São Paulo. Deixei a minha terra e fui com tudo para São Paulo. Quem quisesse ser artista, e como eu queria isso para mim, tinha que ser em São Paulo, a terra das oportunidades. Mas para vocês terem uma ideia do quanto eu era pobre, para que vocês tenham ideia do quanto eu era pobre nesse momento da minha vida, eu vim para São Paulo com apenas 2 calcinhas. 2 calcinhas. Enquanto uma secava no varal, eu usava outra. Enquanto eu usava outra, uma secava no varal. Uma prima da minha patroa me deixou ficar na casa dela por uns 10 dias. Era o tempo que eu acreditava ser suficiente para resolver a minha vida. É que estava havendo um teste por uma peça de teatro amador. Era ainda teatro amador, hein? Mas estava havendo um teste. E eu vim para isso. Eu queria fazer teatro. E eu tinha certeza que eu era muito boa nisso. E esse teatro, apesar de amador, tinha um nível bem alto. Tanto que convidaram até um diretor famoso. Conhecido diretor. Só que na época eu não conhecia ele, não. Eu não vivia esse mundo. Eu não sabia. Ele era conhecido. Mas eu, ignorante, vindo do interior, eu não sabia quem era. Eu vou chamá-lo durante toda essa história de Oséias, embora não seja o nome real, mas ele é um diretor famoso, conhecido. Então esse teatro, apesar de amador, tinha um nível altíssimo. E esse diretor, esse Oséias, iria realizar os testes. Meu teste teria mais ou menos uns 5 minutos, não mais do que isso. Mas fiz-se muito do teste, que tinha 5 minutos, eu fiz uns 3 minutos de apresentação. E o diretor, diante de 3 minutos, falou: tá bom, chega, tá bom, pode parar. Para. Pensei comigo, eu acho que eu arrebentei. Eu acho que eu arrebentei. Ele viu um pouco e já gostou. Ele viu um pouco e já gostou. Foi quando uma moça, assistente do diretor, ela veio na minha direção e falou: muito obrigada, Maria, você já pode ir, tá? Muito obrigado. Moça, como assim pode ir? Como assim? Não estou entendendo. Não, você já pode ir, você está dispensado. Eu nem fiz o teste direito. O diretor só deixou eu fazer um pouquinho e disse para mim: tá bom, moça, pode parar? Não, é Maria. Sim, é Maria. É o jeito que o diretor usa para dispensar. Ele não gostou. Ele até riscou o seu nome com a caneta vermelha. E quando ele risca o nome da pessoa com a caneta vermelha, não tem a menor chance. Você está dispensada, viu? Pode ir e boa sorte. Ah, comigo não tem essa conversa, não. Não, mas não tem conversa, uma ova que não tem. Esse homem não entende nada de teatro. O senhor vai me desculpar. Esse diretor aí não entende nada de teatro. E muito menos ele entende de atriz. Esse dioclinho caindo no nariz aí, esse aí, vá, manja nada de teatro. Ele nem olhou para mim. Esse homem para mim, ele é cego, ele é surdo, ele não viu o meu talento, ele não enxergou a minha arte. Ele nem sonha o sucesso que eu fiz na minha cidade. Sabe o que eu fiz lá? Eu vivi lá a Rainha das 7 Lagoas, da peça Joãozinho Anda Pra Trás. Foi um maior sucesso, moça. Olha, e outra coisa, eu viajei de ônibus 420 quilômetros para estar aqui.
E eu só trouxe 2 calcinhas comigo. Enquanto uma seca, a outra eu uso. Enquanto eu uso uma, outra seca. Eu só trouxe 2 calcinhas. A que eu estou usando e a que está dependurada no varal. E para ser dispensada desse jeito? Não, moça, não, senhora. Mas eu não aceito isso nunca. Mas não aceito mesmo. Esse diretor de metigela, para mim diretor de metigela. Ele vai ter que falar comigo. Tá pensando o quê? Tá pensando que eu sou o quê? Mas quebrei o pau mesmo. Fiz um escândalo. Eu estava cansada de ser passada para trás. Eu tinha vindo a São Paulo para vencer. Eu não ia aceitar a derrota tão fácil assim. E falei alto. Falei tão alto que o tal do diretor, com o óculos caindo no nariz, com medo de mais escândalo, falou com o assistente que eu esperasse terminar os testes, que ele falaria comigo. Tá vendo? Tá vendo como é bom a gente lutar pelo que se quer? Se deixar, os outros montam. Não pode ser assim, não. Se deixar, os outros montam. Fiquei por último. O diretor de óculos caído no nariz, o tal de Oséias, metido a besta, veio falar comigo. E ainda foi duro ao dizer para mim que eu não levava o menor jeito para ser atriz. Me deu vontade de dar um tapa na cara dele. Mas me deu mesmo, sabe? É que eu não sou agressiva. Quer dizer, vocês já perceberam. Mas eu não sou agressivo, mas me deu vontade de virar um tapa na cara dele. Que história era essa? Eu falei para ele então, já que eu não pude dar o tapa: olha, o senhor pega a sua peça, essa peça de merda, tá? O senhor pega essa peça de merda e enfia naquele lugar. O senhor tá escutando? Escutou? O senhor pega essa peça de merda e o senhor enfia naquele lugar. Seu ignorante teatral. O senhor é um ignorante teatral. Não sabe o sucesso que eu fiz na minha cidade, a atriz que eu sou. O senhor não me deu chance. Não deixou nem eu terminar o meu teste. E eu saí pisando duro. E fui-me embora. No ônibus, na volta para casa. Quando eu sentei no ônibus, na volta para casa, eu confesso que eu fui chorando. Fui chorando. Era uma mistura de emoção e o outro tanto era a raiva daquele diretor. E eu jurava comigo mesmo: esse homem de óculos caído no nariz, homem ridículo, ele vai ter que engolir cada palavra que ele me falou. Ele vai ter que engolir cada palavra que ele me falou. Ele não sabe, mas ele está pisoteando o meu coração. Ele está destruindo um sonho. Cheguei na casa da prima da minha patroa e tratei de tomar um banho. Lavei a minha calcinha, sempre era assim. Durante o banho eu lavava a minha calcinha bem lavada e vestia outra que eu recolhi no varal. Parei para pensar: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não quero voltar derrotada para casa. Eu vim a São Paulo, eu vim a essa cidade grande para vencer. E eu não posso desistir assim. Não posso. Eu vou tentar mais. Eu vou lutar mais. E aí eu comecei a ir atrás. Fui atrás de outras peças, mas não me deixavam sequer fazer o teste. Não sabia que esse mundo fosse tão fechado assim. Eu descobri que tem que ser, a gente tem que ter no mínimo uma indicação, ou então as pessoas me diziam: ô Maria, não é assim, Maria, você vai ter, sabe, que fazer um curso de teatro, porque você fazendo um curso de teatro, depois o próprio curso indica você para os testes. Ah, é? Mas eu achei que eu já estava preparado, que já estava boa, eu fiz lá a peça. Não, ser atriz ou ser ator é um aprendizado. Você vai ter que fazer um curso primeiro. Fui ver então o tal do curso, atrás do curso de teatro. Destes que me falaram
Mas quem disse que eu tinha dinheiro para pagar um curso daquele? Não se esqueçam, eu só tinha 2 calcinhas, uma branca e a outra vermelha. 2 calcinhas só eu tinha. Não ia ter jeito. Eu teria mesmo que voltar para minha cidade e teria que voltar com o rabinho entre as pernas. Derrotada, eu já estava me sentindo derrotada. Sabe quando você se sente aquele pequeno verme que fica no cocô do cavalo do bandido no filme de faroeste? Era assim que eu me sentia. O verminho do cocô do cavalo do bandido de O Velho Faroeste. Mas vê o que é a vida. Eu já estava com as malas prontas, a prima da minha patroa preparada para me levar de volta para a rodoviária. Eu teria que voltar para minha terra derrotada. Foi quando o telefone da casa da prima da minha patroa tocou. Então, ao invés dela ir para o carro para me levar até a rodoviária, ela atendeu o telefone. E eu já estava esperando por ela na saída da casa. E ela me chamou. Maria! Ô Maria, para você o telefone. Para mim? É para você. Tá falando aqui que é Oséias, o diretor do teatro que você foi. Meu Deus, o Oséias? O Oséias era o diretor, o homem do óculos caído no nariz. Eu briguei com o homem. Eu mandei o homem enfiar a peça naquele lugar. O que será que ele quer comigo? Alô? Oi, Maria. Aqui é o Oséias. Tudo bem, seu Zé? Pode falar. Maria, eu gostei demais de você, sabia? Tinha certeza que o senhor ia mudar de opinião. Não, eu não mudei de opinião. Eu gostei foi da sua garra. Eu gostei foi da sua personalidade. Você falou que você é babá. Tá na tua ficha que você trabalha como babá. Com essa garra, com essa personalidade, você seria a pessoa ideal para cuidar do meu filho. Eu tenho um menino, Natan, de 2 anos. Vem. Eu não consigo encontrar uma boa babá. E eu tenho certeza que você não é boa, você é excelente. Vem cuidar dele para mim. Eu prometo que eu coloco você num belo curso de teatro. Além de eu pagar o teu salário, eu coloco você num belo curso de teatro. Eu já ia brigar com o homem de novo, sabe? Mas eu senti muita sinceridade nas palavras do tal de Oséias. E outra coisa, era uma maneira de eu permanecer em São Paulo e não voltar derrotada para minha casa. Tá bom, seu Oséias. Eu vou pedir para a moça que ela ia me levar na rodoviária. Eu vou pedir para ela me levar então até a sua casa. Não precisa? O senhor manda um táxi me buscar? Tá bom, tá combinado. Tá certo. E aí, eu agradeci a prima da minha patroa porque ele mandou um táxi vir me buscar. Quando eu cheguei na casa do Oséias, eu levei um susto. Eu não imaginava pisar numa casa tão chique e luxuosa como aquela. Eu havia gritado que eu só tinha 2 calcinhas lá no teatro. Eu havia gritado uma par de vezes, como a gente fala no interior. E quando eu cheguei na casa dele, a mulher dele, a dona Diva, me esperava com uma dúzia de calcinhas. Eu nunca vi tanta calcinha junto. Dei risada com ela. Me apresentaram o bebê que eu iria cuidar, Natan, de 2 anos. Para aquele tipo de serviço, eu não precisava de teste. Eu já estava muito bem animada para exercê-lo. Conforme ele me prometeu, senhor Oséias me matriculou num curso de teatro. Eu não estava nem preocupado
preocupada com o que eu ia ganhar, se bem que o salário era até bom. Mas eu queria mesmo era fazer o curso de teatro. E como sempre, eu fui com tudo para cima do curso, cheio de garra. Me entreguei às duas grandes funções que eu tinha na vida: cuidar do Natan e fazer o curso de teatro. Na minha função de babá, eu ganhei grande destaque. Eu passei a ser o xodó da Dona Diva e o seu Oséias. Natan, o bebê, foi se apaixonando por mim. Eu fazia tudo pro menino. Até a roupa do menino eu fazia questão de cuidar. Sempre foi assim. Eu preparava a comida do Natan. Não é que eu só cuidava dele. A comida do Natan eu preparava. Eles mesmos diziam que Natan estava ainda melhor cuidado comigo do que com eles próprios. Poxa, no curso do teatro eu ia bem, mas não sei, eu fui perdendo o gosto daquilo como profissão. Eu fui entendendo que, de fato, atuar, trabalhar na televisão, no teatro, eu fui descobrindo que aquilo não era para mim, que eu havia nascido, sim, para outras coisas importantes da vida. Mas, até incentivada por Oséias, eu fui levando o curso até o fim. Falou: não, você vai concluir o curso, vai até o fim, conclua. Na casa deles, eu fui conhecendo os atores e as atrizes mais famosos do Brasil. Eu conheci o Tarcísio Meira, ia na casa dele com a Glória Menezes. A Eva Vilma frequentou a casa com o John Herbert, chegou aí depois com o Carlos Zara, Lima Duarte, Débora Duarte, a Regina Duarte, o Raul Cortez, Adriano Reis, Paulo Goulart, Anissete Bruno. Olha, mas tanta gente famosa. A Cláudia Raia, quando começou, eu fui conhecendo todo mundo lá. Olha, tanta gente eu conheci e cheguei até a fazer amizade. As pessoas me tratavam pelo nome, Maria. E todo mundo que sabia um pouquinho da minha história morria de rir. E diziam que eu tinha sido a única que tinha mandado o Oséias para aquele lugar. Ninguém mais tinha coragem. Ninguém mais tinha coragem. Com o casal, senhor Oséias e Dona Diva, aí eu conheci o mundo inteiro. Eu não estou exagerando. O casal viajava muito e eu, na função de babá, ia junto. Então eu conheci Paris, Londres, Lisboa, Frankfurt na Alemanha, Amsterdã, Tóquio, Nova York, Cidade do México, Buenos Aires, corri dos cangurus da Austrália e conheci o continente africano, vários países do continente africano. Olha, eu vou dizer uma coisa, e vou dizer com toda a propriedade: é muito difícil outra pessoa na vida que tenha conhecido o mundo como eu conheci. E se um dia eu fui chamada de feia, lembram? Quando me chamaram de feia lá na minha cidade, a coisa mudou. Um dia me chamaram de exótica. Ah, não era mais feia. Olha, quando te chamarem de exótica, talvez estejam querendo substituir alguma coisa. Me chamaram de... Eu era feia. Nossa, Maria, você tem uma beleza exótica. Não é chique? Responde pra mim. Não é melhor do que ser chamada de feia? Maria, você tem uma beleza exótica. Eu nem sabia o que era isso. Até que eu soube que exótica é uma beleza diferente. E foi assim, sendo exótica, sendo a Maria,
que eu fiz o melhor casamento que a vida poderia me oferecer. Meu marido é um engenheiro de origem alemã que também passou a frequentar a casa do diretor Oséias e da dona Diva, um alemão espetacular cujo nome Otton, que faz de mim uma mulher muito feliz ao lado das nossas filhas Astrid e Berta. Astrid e Berta. Vivemos, eu e Otton e as meninas, vivemos um bom tempo em São Paulo, onde inclusive as nossas filhas nasceram. Portanto, eu devo muito a essa cidade. Já já eu quero voltar a falar de São Paulo. Mas hoje eu moro na Alemanha, em Dortmund. Dortmund é uma cidade na região da Renânia, no norte de Westfália. É conhecida aqui Dortmund pelo estádio Westfalen da equipe do Borussia, que vocês devem assistir aí no Brasil, é famoso Borussia. Pertinho do estádio fica a Torre Florian, com a sua plataforma de observação, a Torre Dortmunder U. Ela tem uma letra U de grandes dimensões no topo e alberga as exposições de arte contemporânea de um museu famoso daqui. O Jardim Botânico, nossa, é lindo, chama-se Robert Park. Tem árvores locais, estufa com cactos e plantas tropicais, inclusive plantas aí do Brasil. Ali é o meu passeio preferido. Eu amo as plantas. Devo muito eu devo ao diretor de teatro com o óculinho caído no nariz, que me ofereceu um ótimo curso de teatro para eu entender que venceria de uma outra forma. Veja, aquele diretor de óculinho caído no nariz, que me ofereceu como sua funcionária um excelente curso de teatro, o fez e me fez concluir, para eu entender que aquilo não era para mim, que eu venceria sim, porque eu tinha garra, mas venceria de outro jeito, de outra forma. Assim como eu também devo muito à sua esposa, a dona Diva, e ao Natan, que eu cuidei dele dos 12 até os seus 14 anos. Eu cuidei, trabalhei diretamente com ele, dos 2 aos 14 anos. Ele tem o maior carinho e respeito por mim, o Natan. Hoje, lamentavelmente, Oséias, o diretor, de óculinho caído no nariz, se foi desta para uma melhor. Que Deus o tenha. A dona Diva também faleceu não faz muito tempo. Gente por quem eu rezo todos os dias, porque apesar de eu ter aquele dia brigado com o Oséias, xingado o Oséias, ainda assim ele não me levou a mal. Ele tinha a cabeça para entender isso e muito mais. Mas eu disse que eu falaria de São Paulo e quero falar. Olha, aqui é um capítulo à parte da minha história. Essa cidade é muito especial. Gente, eu cheguei nessa cidade 420 quilômetros antes dela, bem no interiorzão, fincado no interiorzão, quase divisa com o Mato Grosso, está a minha terra. Eu saí de lá, 420 quilômetros. Cheguei aqui com uma malinha. Eu não tinha nada. Eu não estou falando das outras peças, mas eu quero falar que eu só tinha 2 calcinhas. 2. A que eu estava usando e a outra que estava na mala. Só tinha 2. Uma branca e a outra preta. Até sem querer, era uma homenagem às cores de São Paulo. São Paulo é tricolor, né? Preto, vermelho, branco, branco, vermelho e preto. Mas eu tava com 2 das cores nas calcinhas. Eu cheguei com uma calcinha branca
e a outra vermelha. Era tudo que eu tinha. Tinha mais nada. E um sonho. Mas era um sonho completamente diferente do que Deus queria para mim. Porque assim, nesse momento da minha história, talvez eu tenha chegado na parte mais importante. Porque eu, na verdade, escrevi porque eu quero transmitir isso às pessoas que estão me ouvindo. É assim. Eu quero que você preste atenção. Às vezes você pensa uma coisa para você. Você vai para um destino com aquele pensamento. Chega lá, Deus muda tudo. Deus, nosso Pai maravilhoso, Ele faz o correto. O que você realmente deve ser. E olha que eu briguei. Lembra aquela assistente do teatro que foi me dispensar? Ela também frequentava a casa do diretor. Quase que eu falei o nome correto dele agora. Ela também frequentava a casa do diretor famoso de teatro. E depois rimos muito. E quantas vezes eu tive que pedir desculpas para ela, porque eu a maltratei tanto aquele dia. Você vê, e eu briguei, mas Deus queria outra coisa de mim. Deus estava dizendo para mim: Maria, calma Maria, você vai vencer. Você veio para essa cidade, cidade das oportunidades, e é isso que São Paulo é. Eu não admito que falem mal de São Paulo. Quando meu marido, ele quis vir para a Alemanha, para Dortmund, eu falei para ele: olha, eu vou porque eu te amo e quero que você seja muito feliz, aonde quer que seja, eu vou com você. Mas eu estou deixando com muito pesar São Paulo, porque São Paulo é muito especial para mim. Então eu queria passar para você exatamente isso. Não fala mal de São Paulo. São Paulo é a terra das oportunidades. Não é perfeita. Como é que uma cidade poderia ser perfeita sendo do tamanho que ela é? Só que diante do tamanho de São Paulo, imagine o tamanho do coração dela. Ela abriga as pessoas. São Paulo recebe gente do mundo inteiro. Tudo bem, eu vim a 420 quilômetros daqui, mas tem gente que vem do outro lado do Pacífico, do outro lado do Atlântico, sei lá de onde. Vem do mundo inteiro. E aqui acaba tendo chance. Eu tive. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 2 calcinhas, uma branca e a outra vermelha. Nem foi de caso pensado, mas já eram cores da cidade. A minha história prova que quando a gente quer vencer, não há nada e nem ninguém que possa impedir. Não foi como atriz, não foi fazendo o que eu havia sonhado fazer naquele momento, mas com certeza foi fazendo o que eu sei fazer de melhor: cuidar de gente. Eu nasci para isso, para cuidar de pessoas. E o diretor Oséias sacou isso, minha personalidade, minha garra. Quando ele viu na minha ficha, a moça que me xingou aqui, que ela é babá. Babá é a melhor babá. É a melhor babá que pode existir. E eu preciso de uma babá, tô doido atrás de uma babá. Ele me telefonou. Humildemente passou por cima de todas as ofensas e me ligou. E ali ele transformou a minha vida. Deu para você entender? Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Se você estiver numa cidade como São Paulo, olha, isso ajuda muito. Mas principalmente, entregue nas mãos de Deus o teu sonho e faça uma pequena oração dizendo: Senhor, me inspire a fazer aquilo que é da tua vontade. Porque se eu vencer fazendo o que tu queres de mim, serei feliz, muito feliz. Eu acho até que pode ter gente tão feliz quanto eu,
mas mais feliz do que eu, acho muito difícil. Daqui, ajudei a minha família inteira. Lamentavelmente, a minha mãezinha também já não a tenho mais. Mas os meus irmãos, eu cuido deles até hoje. Até hoje. Gente, não se desespere. Eu venci. E olha que eu cheguei aqui só com 2 calcinhas.